Olá, a paz do Senhor aos queridos e amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui neste canal Jardim Centenário EBD em Lauro de Freitas, como também na rádio EBD Centenário. Estamos na lição de número 9 da nossa escola bíblica dominical, a qual nós estaremos fazendo um breve comentário e a introdução da nossa lição. O título desta lição, queridos e amados irmãos, tem e discorre da seguinte maneira: a corrupção dos últimos dias. O texto áureo da nossa lição, que estaremos estudando no domingo, diz: mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entende, perecerão nas suas corrupções. A verdade prática diz da seguinte maneira: o ensino da palavra de Deus, de modo cuidadoso, pode evitar que a corrupção domine os corações dos salvos. Pois bem, vamos à nossa leitura bíblica diária. Na segunda-feira, queridos e amados irmãos, diz assim: quem tem amor não busca os seus interesses. 1 aos Coríntios, capítulo 13, verso 5. Terça-feira diz: o homem sem Deus, sem efeito natural. Romanos, capítulo 1, verso 31. Quarta-feira diz: qualquer que odeia ao seu irmão é homicida. 1 João, capítulo 3, verso 15. Quinta-feira diz: quem ensina e não dá exemplo é hipócrita. Mateus 23, 23 ao 28. Sexta-feira diz assim: o ensino bíblico dá segurança quanto à fé. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. E sábado diz: o crente precisa ter cuidado com aquilo que pensa. Filipenses, capítulo 4, verso de número 8. Vamos lá? Você pode estar pegando agora a sua Bíblia ou a sua lição para acompanhar a nossa leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, verso de número 1 ao versículo de número 4 e o versículo
14 ao 16. Diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Está aí a nossa leitura bíblica em classe. Vamos lá, a divisão da nossa lição. A nossa lição, ela tem 3 tópicos, sendo esses 3 tópicos os seguintes. Desculpas. Os tempos trabalhosos, primeiro tópico. Segundo tópico é Paulo, um exemplo de obreiro em tempos difíceis. E o terceiro tópico, o ensino da palavra de Deus em tempos difíceis. Queridos, vamos fazer um breve comentário, tomando por base a nossa leitura bíblica em classe, porque sendo a leitura bíblica em classe a base de toda esta lição que nós estaremos estudando no domingo que se aproxima. Veja que o primeiro tópico da nossa lição diz os tempos trabalhosos, e o primeiro versículo da nossa leitura bíblica em classe diz: Sabei, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O apóstolo Paulo, nesta exortação, ele direciona ao jovem obreiro Timóteo, tendo consciência plena das dificuldades que este homem de Deus estaria enfrentando. Ele então diz e se expressa desta maneira: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Mas, quando Paulo exorta ao jovem Timóteo a respeito disso, não era para que Timóteo ficasse esperando que os tempos difíceis viessem se abater sobre ele, não. Paulo já estava ciente da situação que o apóstolo e o jovem obreiro Timóteo estavam enfrentando ali naquela cidade. Então ele é enfático em chamar a atenção desse obreiro para que ele não viesse desanimar com as dificuldades que lhe seria imposto naquela cidade. E esta exortação do apóstolo Paulo, pelo que nós podemos entender dentro das 2 cartas escritas a Timóteo e as demais cartas, ela surtiu efeito positivo na vida deste jovem obreiro. E nós, nesses dias,
nós que somos cristãos de forma geral, e sobretudo aqueles que militam à frente da obra, precisamos estar também conscientes das dificuldades que nós temos que enfrentar para continuarmos de forma íntegra diante da obra de Deus. Haja visto que as propostas do mundo das trevas, as propostas dos filhos do maligno, as propostas daqueles que se dizem obreiros e não são, para que nós venhamos nos corromper, são muitas. E quando aqueles que querem se manter fiel, eles rejeitam esse tipo de proposta, aí os que fizeram tais propostas vai começar a lhe impor dificuldades. Mas a mesma exortação que Paulo fez a Timóteo, ela serve para nós nesses dias que também são dias trabalhosos. Pois bem, queridos, o apóstolo então prossegue dizendo: porque haverá homens amantes de si mesmo. Aí nós damos uma pausa para demonstrar que aqueles que militam na obra de Deus, eles estarão enfrentando dificuldade, e não poucas, dentro da própria igreja, não somente pelo mundo, mas também por pessoas que se dizem ser e não são. E se nós recordarmos alguns ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós veremos que assim é. Primeiro, Jesus disse que ele nos enviaria como ovelha para meio de lobos. Segundo, ele diz que no mundo tereis aflição, mas que tendes bom ânimo. Então, prosseguindo na leitura do segundo versículo, Paulo diz: homens amantes de si mesmo. E agora Paulo vai listar uma série de características de homens que são amantes de si mesmo. Primeiro, presunçosos. Segundo, soberbo. Terceiro, blasfemos. Quarto, desobediente aos pais e às mães. Quinto, ingrato. Sexto, profanos. Sétimo, sem afeto natural. Oitavo, irreconciliáveis. Nono, caluniadores. Décimo, incontinentes. 11º, cruéis. 12º, sem amor para com os bons. 13º, traidores. 14º, obstinado. 15º, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. São 16 características de homens que são amantes de si mesmo. E o que nós precisamos chamar a atenção, tanto de nossos obreiros como também dos nossos alunos, é que Paulo não está se referindo a homens amantes de si mesmo do lado externo da igreja, e sim do lado interno. Nós sabemos que o homem sem Deus tem todas essas características, mas não esperamos que o homem com Deus venha ter estas características. Mas Paulo já sabia que o apóstolo e o obreiro Timóteo iria encontrar homens com estas características, e por isso o exorta listando todas estas características. Paulo chega até nomear 2 elementos
que tinha essas características em 2 Timóteo, no capítulo 2, e no versículo de número 17, ele diz assim: e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto. Então, são dois homens os quais Paulo cita, que tinha essas características que agora ele passa para o jovem obreiro Timóteo. Prosseguindo no versículo 14, ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Sabendo Paulo que as propostas desses tais não seriam as propostas fúteis, mas seriam as propostas que abalaria o emocional do obreiro Timóteo, seria propostas as quais faria com que qualquer um viesse cochear entre dois pensamentos. Então Paulo exorta Timóteo no versículo 14 dizendo: tu, porém, permanece fiel. Entendeu? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste instruído, para que Timóteo não viesse a cochear entre dois pensamentos, ou até mesmo deslizar pelas propostas que esses tais viessem lhe oferecer. Versículo 15 da nossa leitura bíblica diária, Paulo então prossegue dizendo ao jovem Timóteo: e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Aí finaliza a nossa leitura bíblica em classe e também o nosso breve comentário para a nossa lição. Por que fizemos esse comentário dentro da leitura bíblica em classe? Porque os irmãos já estão de posse da lição e as coisas que estão escritas aí na lição eles podem simplesmente ler e acompanhar o seu professor na escola dominical ao domingo. Amém, queridos? Que Deus em Cristo abençoe. Visite o nosso canal lá no YouTube, que é Jardim Centenário EBD em Lauro de Freitas, como também o nosso blog na internet que leva o mesmo nome, Jardim Centenário EBD em Lauro de Freitas. Nós temos também um canal chamado Evangelizando na Net, como também um blog. E aqui na nossa rádio você clica aí e dá o seu voto na nossa rádio EBD Centenário. Que Deus em Cristo abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser.